Bom, galera, é isso aí. Foi mais uma live aí que nós estamos aí participando, que nós estamos trazendo ensinamentos sobre o tabernáculo e a igreja. Ensinamentos que para nós têm trazido hoje grandes lições, coisas poderosas, maravilhosas e sobrenaturais. E hoje nós entramos agora no santo lugar. Lembrando, meu irmão, e grava isso no seu coração, que o tabernáculo ele era dividido em três partes. Então nós tínhamos o átrio, ali nós tínhamos o santo lugar e nós tínhamos os santos dos santos, que é onde a glória de Deus vinha, Shekinah. Não se preocupe, nós estamos numa jornada até os santos dos santos. Dentro disso que nós estamos falando, é como se fosse uma jornada do cristão rumo aos santos dos santos. Como que nós devemos, por onde na nossa caminhada nós passamos, encontramos grandes coisas que ajudam cada vez mais a sermos parecidos com Jesus, a cada vez mais amadurecermos, crescermos e chegarmos naquele lugar aonde a glória de Deus se manifesta, onde a unção do Senhor vem sobre nós, e isso, meu irmão, é extraordinário e maravilhoso. Então, aqui nós passamos então do átrio e nós estamos entrando agora no santo lugar. Meu irmão, o santo lugar é algo muito interessante. Então nós falamos do átrio e nós falamos agora do santo lugar e nós chegaremos no Santo dos Santos. Interessante que quando você percebe, o tabernáculo ele era dividido em três partes, como nós acabamos de falar. E da mesma forma nós vemos nas nossas vidas, porque nós temos corpo, nós somos um espírito que tem uma alma que são vontade, desejos e emoções e habita no corpo. Então, quando nós entendemos, o tabernáculo ele tinha três partes. Da mesma forma, nós também, nós temos o átrio, nós podemos dizer que é o corpo, tá? Nós podemos ver que o santo lugar é a nossa alma e os santos dos santos é o nosso espírito. E é bem ali onde Deus fala com a gente. Deus não fala com a gente na nossa alma, Deus fala com a gente no nosso espírito. Você vê muitos textos onde fala sobre isso, onde Deus realmente fala ao nosso coração de algo tão poderoso e mais especificamente no nosso espírito. Então nós chegaremos ali. Então nós estamos entrando agora no santo lugar. E no santo lugar você acaba encontrando três itens muito interessantes. No santo lugar você encontra a mesa de pães da propiciação. Nós vamos aprender sobre isso. Nós encontramos o candelabro de ouro. Nós encontramos também o altar de incenso. Então ali são três peças. Quando você passa ali para dentro do santo lugar, você agora tem esses três itens. E é algo muito interessante. E aqui eu quero já deixar algo para você. Você vê que à medida que nós estamos entrando e nos aproximando do Santos dos Santos, é como se estivesse realmente afunilando. Você vê que realmente o átrio é um espaço maior, a hora que você entra no Santos dos Santos, ele é um espaço menor, não, no santo lugar, perdão, ele é um espaço menor, e a hora que você entra no Santos dos Santos, é um espaço menor ainda. E isso me faz lembrar algo muito interessante que o nosso Senhor Jesus disse. Ele disse que a porta é apertada e o caminho é estreito. Então, quando eu e você começamos a nos aproximar de Deus, cada vez mais começa como se fosse um funil, começa a funilar. Por quê? Porque Deus ele não quer que a gente carregue nada desse mundo, mas que seja somente eu e você nos aproximando do Pai, tendo intimidade e comunhão com ele de uma forma poderosa e sobrenatural. Então, meu irmão, aqui nós vemos isso. E hoje, para ser bem específico, eu vou falar sobre a mesa de pães. Como nós falamos, a mesa de pães e o que ela representa, o que a mesa de pães fala e ela pode trazer de lições para as nossas vidas, de crescimento, de aprendizado e por aí vai. Você encontra, na verdade, especificamente falando sobre esse texto, lá em Êxodo capítulo 25, do versículo 23 em diante. Você vê até o 30, Deus falando para Moisés, colocando tudo certinho como que tem que ser. E aqui você vê, por exemplo, em Êxodo capítulo 25, do versículo 23, eu vou ler só o 23 e 24, que ele fala assim: também farás a mesa de madeira de acácia, repara os detalhes, fará também a mesa de madeira de acácia, terás um comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio, de ouro puro a cobrirás e farás uma bordadura de ouro ao redor. Então aqui não são muitas lições preciosas e eu vou falar somente alguns pontos. Primeiro, eu quero falar que você entenda. Toda vez que você for ver aqui no tabernáculo e você vê madeira, madeira ela fala de algo humano e ouro fala de algo divino. Então madeira tem a ver com homem, tem a ver com algo humano. Você olha, por exemplo, o Salmo 1, ele fala que nós somos como árvores plantadas junto às correntes de águas. Então ali você vê árvore, madeira. Então fala de algo humano, o homem. E o ouro fala de algo divino. Nós já vimos aqui na primeira live, se você não pegou, corre depois dessa, clica lá que você vai ver como que nós falamos sobre isso. Então aqui, madeira
e ouro. Então você vê que é o homem, algo humano, sendo revestido de ouro. E isso é algo muito poderoso. E ali, meu irmão, sobre a mesa de pães, ele falava também que haviam 12 pães da presença. É os pães que o sacerdote colocavam ali. E eles representavam as 12 tribos de Israel, o povo de Israel. E esses pães, eles eram comidos pelos sacerdotes a cada sábado. E no mesmo dia, eles eram substituídos. Olha só como a nossa mente, a minha mente já começa a pensar milhões de coisas sobre o que a palavra fala. E nós podemos ver algumas coisas. Então, meu irmão, como eu falei para vocês, eu poderia falar vários assuntos, poderia entrar, meu irmão, e destrinchar. Não tem como esgotar, mas eu espero que você pegue aqueles princípios que nós vamos passar hoje para a sua vida, para que você venha entender o que essa mesa de pães ela representa para as nossas vidas hoje. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a mesa de pães, ela enfatiza a provisão de Deus para Israel. Então ali nós vemos, por exemplo, que Deus, ele é o criador e senhor da aliança que prometeu redimir e cuidar do seu povo. Então você serve um Deus que jamais vai deixar você na mão. Você serve um Deus que nunca vai abandonar você. Você serve um Deus que sempre virá com a provisão diária sobre a tua vida. Então Deus, ele sendo a fonte de vida, ele dava para o povo de Israel o pão diário. Ele dava o maná no deserto. Então isso é algo muito poderoso. Por quê? Porque lá em Êxodo capítulo 16, no versículo 3, ele começa a falar para o povo. O povo, na verdade, está murmurando: pô, Deus, na boa, cara, você trouxe a gente aqui para a gente poder morrer. Olha só, nós antes estávamos lá no Egito, lá a gente tinha panela de carne, lá a gente comia pão a fartar. O Senhor nos trouxesse esse deserto para matar a gente de fome. Aí no versículo 4, olha só o que Deus fala, Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então nós vemos aqui, meu irmão, que Deus está falando no texto dele, que Deus ali no meio do povo murmurando, reclamando, aquele coraçãozinho duro, só Jesus na causa daquele povo, naquele momento, um coração duro, o Espírito Santo ainda não estava dentro das pessoas, trabalhando, e nós vamos falar sobre isso depois mais para frente, mas ali você vê o povo reclamando e murmurando: pô, Moisés, na boa, cara, dá uma olhada, meu, pô, nós estamos aqui, vamos morrer de fome. Aí Deus fala: então faz o seguinte, Moisés, fala pro povo que eu vou fazer descer pão do céu. E nós sabemos que ali Deus começou a vir com maná, só que o detalhe é que ele fala que Deus, ele vem com a provisão diariamente. Meu irmão, grava isso no seu coração. A mesa de pães, ela representa uma provisão de Deus. Como eu disse para você, você não serve um Deus que deixa você na mão, você não serve um Deus que abandona você no meio do caminho, você serve um Deus que vai trazer a provisão diária, você serve um Deus que todo dia virá, meu irmão, com a porção certa para você poder viver de uma forma poderosa e sobrenatural. Grava isso no seu coração. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Você não serve um Deus, meu irmão, que é um homem, no sentido que tenha que mente como homem, que age como homem. Não, você serve um Deus do sobrenatural, e ele vem com uma provisão diária sobrenatural sobre a tua vida. Então, quando ele fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou fazer do céu o pão descer, o maná diário. Ele fala diariamente a porção para cada dia. Meu irmão, Deus tem todo dia uma nova porção para você. Meu Deus do céu, como eu amo isso. Todo dia Deus tem uma porção nova. Todo dia Deus tem algo fresco para mim e para você. Por isso que nós precisamos buscar, nós precisamos desejar ainda mais viver tudo isso. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os pães, ele enfatiza a provisão de Deus para Israel e da mesma forma para nós hoje. Mas aqui o texto não fica só aqui. Eu não vejo só essa lição, eu vejo mais lições. A segunda que eu vejo é que a mesa, a mesa de pães, ela fala de comunhão. Meu irmão, não adianta. Hoje você ouve muito termo das pessoas falando tempo de mesa, vamos ter um tempo de mesa, vamos ter um tempo de comunhão. Então, a mesa de pães também fala desse tempo de comunhão. Mas comunhão de que forma? Se nós olharmos aqui, a mesa destaca a intimidade, a íntima comunhão existente entre o homem, entre Deus e o seu povo. Então nós vemos aqui que essa mesa tem esse propósito de
comunhão íntima entre Deus e o seu povo. E na Bíblia, meu irmão, nós sempre vamos encontrar que uma refeição compartilhada, ela era um tempo de intimidade, de comunhão entre pessoas. Você olha, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 18, depois você lê aí, aonde Abraão faz realmente uma refeição com Deus, tem uma refeição com Deus, aparece algo extraordinário, ele tem ali algo maravilhoso, grandioso, onde ele acaba preparando algo e tem um momento de intimidade. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus aguarda os seus filhos na comunhão diária. Você tem noção disso? Que todo dia Deus fica aguardando você para ter um tempo de comunhão. Deus aguarda todo dia, cadê você? Eu sinto saudade de você. Saudade da sua voz, de quando você se rendia, de quando você se quebrantava, de quando você naquela oração, você realmente abriu o coração e você mostrava quem você era realmente. E isso, meu irmão, é o que Deus espera de nós todos os dias. Um tempo de comunhão, um tempo de intimidade, um tempo onde você deseja estar na presença de Deus. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor é uma torre de oração, que na verdade nós aprendemos com a galera lá do IHOP. Então é o pessoal que já está, eu não lembro quantos anos eles estão orando 24/7, sem parar, é adoração e oração de forma extraordinária. E quando nós conhecemos esses caras, eles apresentaram a torre de oração e nós aprendemos, nós não podemos ficar sem um tempo de intimidade com Deus, nós não podemos ficar sem um tempo de comunhão com o Senhor, nós não podemos ficar longe da mesa. Por quê? Porque lugar da mesa é lugar de comunhão dos filhos com o Pai, é um lugar de comunhão onde Deus olha para mim e para você e fala assim, eu aguardava esse momento. Jesus mesmo disse para aquela mulher que ela falou assim, mas Senhor, cadê aqui? A filha dela estava passando uma situação, ela estava enferma, delicada, tal e tudo mais, e Jesus fala assim, ei, não dá para tirar o pão dos filhos e dar para os cães ali, não que ele chamou ela de cadela, não é isso, né? Chamou de cachorro e por aí vai, não, mas ele fala de um cachorro, ele tem espaço na casa. O cachorro ele vem e tal, tem toda aquela coisa, mas o cachorro ele não é como um filho. Nós podemos dizer um filho que é gerado. Por mais que nós amamos, cuidamos dos animais e tudo mais, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Jesus está querendo dizer isso para ela. Só que ela fala assim, Senhor, pois é, mas os filhos não estão recebendo, mas os cachorrinhos comem das migalhas dos pães. Meu irmão, naquele momento Jesus fala para aquela mulher, eu nunca vi uma fé como essa, de alguém que realmente expressou. E se nós pensarmos, meu irmão, se migalhas conseguiu trazer cura e libertação, o que dizer quando eu e você entendermos e diariamente nós sentarmos na mesa como filhos diante do Pai, o que o Pai tem para revelar para mim e para você. Meu Jesus amado, meu irmão, não perca esse momento de intimidade com o Senhor. Não perca esse momento onde você pode se encher de Deus, se encher da palavra, que eu vou chegar lá falando que o pão simboliza e fala disso da palavra. Nós não podemos ficar longe, mas nós devemos cada vez mais ter um momento de intimidade com o Pai. Sabe por quê? Porque, meu irmão, quando as pessoas entenderem isso, você olha lá que o texto de Jesus ele fala assim, né, que o Pai... quando você for orar, você entra no seu quarto, você tranca a tua porta e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Olha só essa palavra, ele te recompensará. Então, ou seja, se eu e você, quando nós trancamos a porta do nosso quarto, fala uma intimidade, não precisa ser o quarto especificamente, mas quando você para o seu dia e você começa a ter comunhão com o Senhor, o Pai que te vê em secreto, ele começa a te recompensar. Ali a recompensa fala de revelações, fala de orientações. Essa guerra que você está enfrentando, filha, essa ansiedade que está corroendo teu coração, você não precisa mais continuar com isso. Eu vou trazer a revelação, eu vou trazer a luz, eu vou te recompensar, eu vou trazer aquilo que você precisa para esse momento. Só que nós muitas vezes deixamos de viver essas recompensas, essas revelações, aquilo que Deus queira derramar nas nossas vidas, porque nós não temos comunhão com o Pai. Então, meu irmão, se você quer realmente viver algo em Deus, aprenda a ter comunhão com o Senhor. Aquele texto de Oséias, que nós muitas vezes falamos, está bem assim, ó. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí ele continua, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Interessante que ele fala que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui eu não vou entrar na parte do sacerdote, talvez eu entre um pouquinho, mas vamos ver como vai ser. Mas aqui você vê que a palavra conhecimento, quando você clica nessa palavra para você poder ver o original hebraico, ela fala de aprender a conhecer.
Ela fala de perceber e ver. Ela também significa descobrir e discernir. Então, quando você vê ali o conhecimento, ele fala de você aprender a conhecer. Como que você aprende algo? Você realmente cada vez mais buscando, cada vez mais se aprofundando. Quando que você percebe e vê? Quando você está perto de alguém. A minha filha, a minha esposa, os meus filhos, eles conseguem perceber e me ver, e eles sabem como que eu sou, e eles aprendem comigo, assim como eu aprendo com a minha esposa, e minha esposa aprende comigo, e por aí vai. Então nós começamos a ter esse momento. Então isso fala do quê? De intimidade, de comunhão com o Senhor. Meu irmão, eu não consigo acreditar em uma igreja, em pessoas que cada vez mais elas falam que caminham com Jesus, mas elas não têm comunhão com Jesus. Elas não têm comunhão com o Senhor. Eu não consigo acreditar que uma igreja ela consiga ser transformada, pessoas elas consigam ser transformadas, ser parecidas com Jesus, simplesmente sem ter comunhão, sem ter tempo de oração, sem realmente se entregar e se lançar, porque você sabe, irmão, quando a gente realmente se lança no coração, quando a gente tranca a porta do nosso quarto, nós realmente somos quem nós somos. Porque talvez para as pessoas e pela internet nós publicamos, postamos e falamos tantas coisas, né? Hashtag, isso, aquilo e tal, mas lá no fundo Deus conhece o meu e o seu coração. Então nós temos que realmente abrirmos nossos corações para realmente sermos trabalhados por Senhor. E isso acontece normalmente em intimidade, no momento de mesa. Durante a semana eu sempre tenho os aconselhamentos que eu vou conversando com as pessoas, elas vão trocando ideia, a gente vai tomando café. São naqueles momentos de mesa que elas abrem o coração delas. São naqueles momentos de mesa que elas colocam para fora as guerras, as lutas, aquilo que elas estão passando. E qual é a nossa missão? A nossa missão realmente é buscarmos o direcionamento de Deus para poder instruir o povo. E aqui é o ponto onde Deus começa a pegar no pé do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, eles eram responsáveis para poder trazer todo o ensinamento da lei e trazer e orientar o povo poder caminhar segundo a palavra de Deus, segundo a lei do Senhor, naquela época que nós estávamos ali, vendo ali com relação a Oséias. Só que aqui o sacerdote, ele rejeitou o conhecimento. Então você, meu irmão, você que é líder, você que tem uma responsabilidade, você que já está dentro do corpo de Cristo, numa certa posição, não que isso seja algo, como eu posso dizer assim, não que essa pessoa aqui tem um título, não é isso, mas nós sabemos, a palavra fala que quando eu e você nós temos ali, nós somos pastores, nós somos diáconos ou presbíteros ou líderes de ministério, existe uma responsabilidade maior para as nossas vidas, e nós temos que entender que a nossa missão não é rejeitar o conhecimento, ou seja, a nossa missão não é rejeitar a comunhão com o Senhor. Por quê? Porque quando você aprende a ter comunhão com Deus, você aprende a ser um líder melhor, você aprende a ser um líder segundo a Bíblia, você aprende a ser um líder como Jesus, o nosso maior líder, o nosso Senhor. Então, cada vez mais nós temos que entender isso, nós temos que aprender a ser como a palavra fala. Então, como líderes, nós não podemos de forma alguma rejeitar o conhecimento, a intimidade, a comunhão. Então, um líder, um pastor, alguém que de repente está numa posição dentro do corpo de Cristo, que não ora, que não lê Bíblia, é alguém, meu irmão, que está simplesmente definhando espiritualmente, é alguém que a cada dia está simplesmente, meu irmão, perdendo os nutrientes espirituais. Porque você lembra que eu li lá no começo, diariamente Deus enviaria o maná. Então ele fala que todo dia o povo precisava ir buscar realmente o maná, e isso fala de nós. Diariamente nós precisamos buscar em Deus. Nós não podemos ficar um dia sem ler a palavra, nós não podemos ficar um dia sem ter comunhão com o Senhor. Você quer ver um exemplo maneiro? Um exemplo legal? Você hoje deve ter tomado café. Se você não fez jejum, vai saber, né? Mas você deve ter tomado um café. Você deve ter almoçado. Você deve ter levado o seu lanchinho da tarde, para quem é prevenido. Você deve ter jantado antes da live. Falou, cara, é verdade, vou comer aqui uma coisinha antes da live vindo, pastor, aleluia, vou fazer alguma coisa, de repente vou comer um cuscuz. Você, eu, nós cuidamos muito bem do nosso físico. Nós não deixamos de alimentar o nosso físico, mas nós muitas vezes deixamos de alimentar o nosso espírito. Nós deixamos realmente de nutrir, de pegar os nutrientes espirituais e nos fortalecermos em Deus. Por isso que muitas vezes, quando as pancadas vêm, tem muito crente que não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele está desnutrido espiritualmente. Ele não buscou comunhão com Deus. Ele não tem intimidade. Quando você busca comunhão, você se fortalece. Eita glória, aleluia. Meu Deus do céu, meu irmão, eu vou voar. Meu irmão, eu vou voar. Então aqui nós vemos algo muito interessante, que nós entramos aproveitando esse gancho,
nós entramos agora no terceiro ponto que nós podemos colocar aqui, o que a mesa dos pães representam. Os pães indicam a pessoa de Jesus como o pão da vida. Então você vê muito no livro de João esse diálogo de Jesus com os judeus falando sobre o pão da vida. E tem um texto que ele deixa muito claro. Então aqui o texto fala, nós podemos ver que a mesa de pães também indicam a pessoa de Jesus como o pão da vida. Ele fala de um alimento espiritual do povo de Deus. Então aqui nós vemos isso muito claro. Então olha só, em João capítulo 6, versículo 31, olha só que texto maravilhoso. Nossos pais comeram o maná no deserto. Então tá Jesus tendo um diálogo com os judeus, com as autoridades, com a galera e tal. Então fala assim, ó: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aí chega Jesus e fala assim, na boa, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Na verdade, o pão do céu é meu pai que deu. É o pai quem vos dá. Então os caras falam assim, não, mas Moisés que deu o pão pra gente. Ele fala assim, ei, só para corrigir, quem foi que deu maná para vocês, para os pais de vocês, não foi Moisés, foi Deus. Deus falou para Moisés que ia mandar o maná, não foi Moisés. Aí ele fala que foi Deus que traz. Aí versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disse Jesus, não, então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus responde, dou-lhes, pois declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Olha que forte, gente. Olha que lindo. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que palavra extraordinária do Senhor Jesus que ele traz. Então nós olhamos aqui que o Senhor Jesus, ele coloca muito claro. Eles estão falando sobre o alimento e tal, até que Jesus chega e fala assim, ei, o pão que desceu do céu foi o Pai que deu, não foi Moisés. Eu vou dizer para vocês, o pão que desceu do céu, ele traz vida. E eles falam, tá, a gente quer desse pão. Aí Jesus chega e fala assim, ei, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nós podemos ver que Jesus ele está falando que ele é o pão da vida. E aqui eu quero que você pense algo muito interessante. Se ele está falando que ele é o pão da vida, e nós vimos que o maná, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele representa e ele fala de comunhão com Deus, e ele também fala da palavra de Deus. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, Jesus está declarando, como aqui João começa lá no começo do texto, lá no livro dele, Jesus está falando que ele é a palavra de Deus. Então Jesus, meu irmão, aqui nós vemos algo muito interessante. Jesus ele fala que ele é a palavra. Então, se nós nos alimentamos, que o que nos dá alimento e o que nos nutre é a palavra de Deus, como nós já vamos ver mais para frente um pouquinho, então nós podemos realmente ver que Jesus ele é a palavra de Deus. E aqui algo muito interessante, quando eu e você nós rejeitamos a palavra de Deus, você não está rejeitando um livro, uma história, você está rejeitando uma pessoa, você está rejeitando o próprio Jesus. Meu Jesus amado. Então, quando você rejeita a Bíblia, você não está rejeitando um livro, você não está rejeitando uma história apenas, você está rejeitando uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Você está rejeitando a Jesus. E isso, meu irmão, é algo muito sério. E isso é algo que nós devemos entender que muitas pessoas hoje em dia elas estão deixando de ter comunhão com Jesus porque elas não têm mais contato com a palavra. A primeira coisa que muitas vezes elas têm contato na vida delas são as redes sociais, são outras coisas, o entretenimento, mas elas não têm praticamente mais comunhão com Jesus, que é a palavra. É a comunhão, é a palavra, é aquilo que nos traz alimento, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos nutre. E aqui, meu irmão, é algo muito sério. São coisas que muitas vezes nós não conseguimos entender. E aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não conseguem entender como se relacionar com a palavra de Deus, ou como elas deixam de ver quão importante é se relacionarem com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando Deus mandou o maná para o povo, quando Deus mandou o maná para o povo, meu Deus, é muito forte. Então, quando Deus mandou o maná para o povo, eles, a hora que eles viram aquela escama, né, parecia uma escama, ele fala que não tinha mais ou menos uma coisa muito clara do que era, eles pensavam o que é que imaginavam, o que vai ser isso e tal, e ali eles chamam, a palavra maná significa o que é isto?
Então você olha em Êxodo 16:15, que fala assim: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Então, na hora que eles pegaram o maná, eles falam: mano, que isso? Eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam perceber o que realmente era aquele maná, não tinha uma forma, algo assim que eles podiam imaginar, ou talvez que estava na referência deles. Então, o nome maná significa isso. O que é isto? O que é isto? E aqui é algo muito interessante, porque até isso, meu irmão, nós vemos muito claro em nossos dias. Muitos não conseguem entender como a palavra de Deus, de alguma forma, transforma as nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês já foram se aconselhar, talvez com um pastor, ou com um líder, ou vocês foram buscar, e aquele pastor chegou para você e falou: meu irmão, você tem que ler a palavra de Deus. Ou talvez na pregação, você está lá e o pastor fala: você tem que se encher da palavra, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar a palavra de Deus. E a gente fica: tá legal, mas eu estou com o meu problema aqui, como que eu lendo um livro, de alguma forma consegue mudar a minha vida, estou passando algo que está aqui hoje, eu preciso de uma solução, eu quero um botão que aperta e fala: ejetar, muda tudo, transforma tudo, pastor, pelo amor de Deus, muda tudo geral. E nós muitas vezes temos esse conflito. Por quê? Porque nós vamos de repente buscar um conselho, nós vamos buscar uma direção, nós vamos buscar uma luz para o meio a um problema ou aquilo que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós ouvimos: você tem que ler a palavra de Deus, aí você fica naquela: mas cara, como que vai mudar? E nós falamos basicamente o que o povo falava, tipo: que isso? Tipo, que direção é essa para minha vida? Tipo, eu queria algo que realmente os meus olhos, a minha vida conseguissem entender. Então você tá me dando algo que eu chegue e eu falo igual o povo, tipo: que isso? Tipo, cara, como que isso vai me alimentar? Como que isso vai mudar minha vida? Então dentro de nós há um choque. Dentro de nós há uma guerra, e eu entendo, irmão, porque eu passava por isso, eu passava por situações que eu falava: cara, mas como assim? Eu tô numa guerra, eu tô num problema, eu tô numa situação, que aí o cara me fala para eu ler a Bíblia, mas eu não consigo entender como que lendo a Bíblia vai conseguir mudar a minha vida e mudar aquilo que eu tô passando hoje. Então, irmão, eu não sei quantos de vocês já passaram por essa guerra, eu não sei quantos de vocês já passaram, talvez ainda estão passando por esse conflito, mas como que eu lendo a Bíblia vai conseguir mudar a minha vida? Eu vou deixar um texto para você que você precisa gravar na sua Bíblia, você precisa guardar isso no seu coração. Quando você começa, irmão, a se encher da palavra de Deus, quando você começa a se encher e ter comunhão com a palavra do Senhor, que nós vimos agora, que é o Senhor Jesus. Quando você começa a se encher, meu irmão, você começa a ver realmente, sem você perceber, a sua vida transformando totalmente de dentro para fora. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim, ó, em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27. Esse texto tem que estar gravado na sua Bíblia. Ele fala assim, ó: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha só que interessante como Jesus fala. Ele fala: então o reino de Deus é assim. Então ele está explicando e falando como que o reino de Deus é. Como que o reino de Deus é? Ele está falando, é como um homem que lançasse uma semente. Vocês lembram a parábola do semeador? Ele lançava a semente era o quê? A palavra. Então aqui nós podemos ver a mesma coisa. Então ele saiu, lançasse a semente, lançou a palavra. O cara lançou a semente na terra. Ele dormiu e levantou. E aí, no que ele dormiu, levantou de noite e dia. Ele foi ver e a semente havia germinado e cresceu, e não sabendo ele como. Então vamos parar e pensar, meu irmão, como isso pode nos ajudar. Eu não sei quantos de vocês já plantaram um pezinho de feijão ou um feijãozinho num copinho de plástico. Se você nunca fez isso, meu irmão, você não teve infância. Eu vou orar pela tua vida para Deus tocar teu coração. Vou falar para você fazer essa experiência. Vai pegar um copinho, um algodão, colocar um feijãozinho embaixo do algodão. Então, copinho, feijão, põe o algodão. Depois de um tempinho, você vai ver lá, vai nascer. Nasceu, meu Deus, é demais, é top. Só que, meu irmão, ele está falando do seguinte, que o cara lançou a semente, ninguém que planta uma semente na terra fica cavando para poder ver se a terra, se a semente germinou. Ninguém vai lá todo dia: deixa eu ver, não germinou, tampa de novo. Aí no outro dia ele vai: meu, será que já foi germinar? Aí ele foi, cavou, meu Deus, não germinou, ele tampa de novo. Não, você simplesmente sabe que a semente vai germinar, porque vai ser um processo de dentro para fora. Vai começar um processo naquela semente que vai trabalhando dentro dela e vai começar a trazer vida dentro daquela semente.
Da mesma forma é a palavra de Deus. Nós muitas vezes achamos que não está fazendo sentido. Nós muitas vezes falamos: o que é isso? A direção que o pastor me deu, a direção que o pastor me deu, a direção que o líder falou, a palavra estava aqui, o pastor pregando, eu não estou conseguindo ver mudança na minha vida. Meu irmão, não é porque você não está vendo que não está acontecendo. A palavra de Deus é viva e poderosa. A hora que você começa a alimentar da palavra, você permite ela entrar na sua vida, você não percebe, mas dentro de você começa a ter a mudança. Antes, aquela raiva, aquela ira que tinha antes, que gritava, agora começa a ser tomada pela palavra de Deus e começa a vir agora, meu irmão, realmente um domínio próprio. Uma pessoa consegue, meu irmão, ter uma transformação de dentro para fora. Eu não sei quantos de vocês já viram como isso é verdade. Talvez você é alguém que começou no culto. Você foi na igreja uma vez, duas vezes, você ouviu a pregação. Talvez a primeira vez você não entendeu nada. A segunda lá você falou, beleza, já comecei a entender. A terceira já viu, cara, pô, eu preciso mudar algumas coisas. Então a palavra começou a entrar no seu coração. Você começou a permitir a palavra trabalhar dentro de você, ó, a semente crescendo. Ele começou a trabalhar, não percebendo como você começou a germinar. E a hora que você chega, por exemplo, perto de um parente, perto de um amigo, o que eles falam para você? Cara, você tá diferente. O que aconteceu com você? Germinou a semente. Está começando a crescer o feijãozinho nesse copinho de plástico, aleluia. Está começando a ter um trabalhar de Deus. Já está começando a ter um agir do Senhor. E nós muitas vezes não entendemos. Nós muitas vezes queremos falar, não, mas cadê? Cadê o botão? Cadê o negócio? Cadê a mudança? Meu irmão, não se preocupe com isso. Se encha da palavra, porque, meu irmão, a palavra dentro de você vai começar a ter uma transformação poderosa e sobrenatural. Vai começar a ter uma mudança, vai começar a ter uma transformação, algo extraordinário começa a fluir. Vocês não têm ideia da alegria que eu tenho quando eu vou conversar com as pessoas que elas estão recém-chegadas na igreja. Elas acabaram de entrar, fomos visitar um casal recentemente e eles falaram, pastor, é o seguinte, eu estava lá, tem várias guerras, várias lutas, várias coisas que eu preciso mudar, mas a hora que eu comecei a entrar no culto, a hora que a palavra começou a ser pregada, eu não sei te explicar, pastor, mas algo começou a me constranger por dentro, algo começou a tocar, então a palavra de Deus mais o Espírito Santo começa a ter uma explosão no nosso interior, começa a ter uma transformação, Deus começa a mudar, ele fala, nossa, pastor, eu tinha uns costumes, cara, de umas situações, de algumas coisas, e eu, cara, eu comecei a mudar e, cara, muito doido. Aí ele começou a falar até de área financeira. Pô, eu era mó crítico, cara, com relação à parte financeira de igreja, mas agora algo de dentro para fora começa a vir. Pô, cara, tô entendendo, quero participar. O que aconteceu com essa pessoa? Ela tá começando a se abrir, ela tá começando a permitir a palavra de Deus trabalhar no interior dela, para que ela possa cada vez mais crescer e ser parecida com Jesus. Meu irmão do céu, isso é lindo demais. Por isso que Deus fala para Moisés e para o povo lá em Êxodo 16, que o povo deveria ter um momento. Olha só que interessante. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Olha só o que ele fala, colhei disso cada um. Meu irmão, tem muitas pessoas terceirizando aquilo que era responsabilidade deles de buscar na palavra de Deus. É isso mesmo. Tem muita gente que terceiriza. Tem muita gente que não está diariamente buscando cada um segundo aquilo que realmente precisa na palavra do Senhor. Nós muitas vezes terceirizamos, e aqui eu quero que você entenda muito claro o que eu vou dizer. Meu irmão, eu sou alguém que posto os vídeos, vou colocando, glória a Deus, porque cada vez mais tem alcançado vidas, tocado pessoas, tem ouvido feedback de pessoas que foram tocadas e tal, e por aí mais, glória a Deus. Só que nós não podemos apenas nos alimentar de vídeos, meu irmão, de internet, de 30 segundos, de 1 minuto. O Senhor espera eu e você na mesa da comunhão para poder trazer revelações poderosas e sobrenatural. Tem uma porção que Ele deseja derramar na sua vida, tem algo poderoso que o Senhor deseja mover na tua vida, trazer revelações, direções sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre as suas emoções, sobre o seu relacionamento. Deus deseja trazer isso para você, meu irmão, e isso só vem na comunhão, na palavra, no desejo, aonde você se aprofunda na palavra, onde você mergulha na palavra, e isso é top demais. Por isso que nós temos a responsabilidade de buscar a palavra de Deus. Olha só o que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala, 1 de Pedro 2:2, desejai ardentemente. Olha que frase, desejai ardentemente. Ele não fala tipo assim, ah galera, se der, se rolar,
Se um dia vocês tiverem afim e se der na sua agenda, busca aí. Ele fala, não, desejai ardentemente. Aí ele continua, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para que, por ele, você já dá do crescimento para a salvação. Então nós vemos aqui que o crescimento para a salvação, ele só vem quando nós nos alimentamos do genuíno leite espiritual, mas também quando nós desejamos ardentemente. Eu te pergunto hoje, meu irmão, qual é o seu desejo para se envolver com a palavra de Deus? Qual é o seu desejo diariamente para você mergulhar na palavra de Deus? E nós muitas vezes deixamos isso distante. Nós muitas vezes arrumamos desculpas, nós falamos para as pessoas: ah, não dá, quem sabe um dia, beleza, vamos ver se vai rolar, se vai dar, não sei, o dia foi muito corrido. Meu irmão, nós temos tempo, mas nós precisamos disciplinar a nossa vida, nós precisamos ter uma rotina, nós precisamos ter um tempo. Eu, 6 horas da manhã, da minha semana, eu estou dentro da igreja na torre de oração. É um compromisso que eu tive com Deus. Se a galera, tem vezes não vai ninguém, tá? Eu e Deus, glória. Ele estando lá, meu irmão, é a pessoa mais importante da minha vida, porque eu já falei para Jesus, se o Senhor não estiver no meio, se envolvendo, eu nem quero estar ali, porque sem o Senhor como que vai ser? Como Pedro falou, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então é somente nele, na palavra dele, que nós conseguimos encontrar isso. Então grava isso no seu coração, meu irmão. Permita realmente cada vez mais a palavra do Senhor entrar na sua vida, mas nós devemos desejar ardentemente. Essa palavra ardentemente no grego, ela fala de almejar. Olha só o que ela fala de ter saudades. Quando foi a última vez que eu e você tivemos saudades da palavra de Deus? Quando foi que nós acordamos falando, cara, que saudade, cara, de ler a palavra, de ler a Bíblia? Nós temos que ter esse desejo. Ele também fala de desejar, ele também fala de dedicar-se com amor. Quando você realmente quer cada vez mais se encher de Deus, se encher mais do Senhor em aprender, você começa a se dedicar agora com a palavra, com amor. Um amor, você fala, cara, eu amo a tua palavra porque a tua palavra me transforma, a tua palavra muda a minha vida, a tua palavra ilumina o meu caminho no meio da escuridão, a tua palavra é respostas para as minhas guerras internas e externas, a tua palavra é luz no meio daquilo que eu tenho enfrentado na sua empresa, no seu relacionamento. Você começa a trazer, meu irmão, e você vai lembrando cada vez mais, não, mas pastor, eu não consigo entender, eu não consigo ver, tem que mudar agora. Não, você precisa abrir o teu coração e permitir o Senhor mover, a palavra vai começar a crescer. Lembra, não sabendo como a semente começa a germinar, Deus vai começar a mover na sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos, meu irmão, que cada vez mais o crescimento espiritual, ele sempre vem marcado por um desejo. Grava isso daí no seu coração. O crescimento espiritual sempre é marcado por um desejo pela palavra de Deus e pelo prazer nela, com a mesma intensidade que um bebê deseja o leite. Quando nós éramos bebês, talvez a gente não vai lembrar, vai ser mais difícil, mas, meu irmão, a gente chorava para poder mamar. É fome. Da mesma forma, Pedro está falando que o nosso desespero tem que ser pela palavra. Eu quero a tua palavra, eu quero realmente ter relacionamento com ela, eu quero mergulhar na tua palavra, porque é dela que vinha o crescimento para minha vida. E isso é poderoso. Então você vê, meu irmão, aqui que Moisés ele fala lá em Êxodo 16. Depois você lê o 16 inteiro aí na sua casa, tem o tempo tal de leitura, porque você a partir de hoje vai ser alguém que vai mergulhar na palavra de Deus, porque você aprendeu que a palavra não é só um livro, a palavra é uma pessoa, a pessoa, o Senhor Jesus. E quando nós deixamos de ler a palavra, nós estamos deixando de nos relacionarmos com o próprio Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que Moisés, no Êxodo 16, versículo 19, ele fala assim: ó, ninguém deixe para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. Moisés se indignou contra eles. O que isso fala? Eles tinham que pegar o maná e não guardar o maná para a manhã seguinte. Somente na sexta que podia guardar, para o sábado. Mas outros dias não era para guardar. Então, eles precisavam pegar, comer e no outro dia saber que Deus ia mandar o maná, eles iam pegar, eles iam comer e no outro dia Deus ia mandar, eles iam comer e paz, só sexta-feira que eles iam guardar que ia dar para sexta, passar tal que ia dar certinho, tá? Mas aí o povo, eles guardaram do maná e deu bicho. O que isso pode trazer para nós hoje? Primeiro, nós vemos que
aqui gera uma incredulidade, nós podemos dizer assim, ou colocando o caráter de Deus à prova, como nós falamos. Deus não falou que todo dia ele ia trazer? Deus não falou que todo dia ele ia passar e derramar o maná? Então, se o povo estava guardando, é que o povo talvez está falando assim, cara, Deus não vai mover amanhã. Ele moveu hoje e amanhã ele não vai mover. Eles estavam colocando o caráter de Deus à prova, eles estavam chamando Deus de mentiroso. Porque Deus falou que todo dia ele ia derramar do maná. E Deus falou que não era para guardar. E se Deus trouxe direções claras, eles deveriam obedecer aquelas direções. Mas eles, na verdade, achavam que eram mais espertos com Deus. E muitas vezes nós somos assim. Nós muitas achamos que nós somos mais espertos que Deus, nós queremos tomar as decisões que nós queremos tomar frente, nós achamos que Deus não vai trazer a providência amanhã, nós achamos que Deus não vai mover amanhã, nós achamos, não, Deus moveu hoje, mas e amanhã? Não, amanhã eu preciso dar um jeito, fazendo a força do meu braço, glória a Deus, o Senhor moveu hoje, mas amanhã eu vou fazer de novo, meu irmão. Jesus mesmo disse, quem de vocês consegue acrescentar um côvado sequer no curso da vida de vocês? Ou seja, quem somos nós? Nós não conseguimos, meu irmão, acrescentar 10 segundos na nossa vida. Nós não conseguimos. Nós não temos esse poder. Então, o que eu tô falando? Por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam com esse desespero? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui o povo não estava buscando o que Deus havia falado, ele estava buscando a vontade deles. Então, grava isso no seu coração. O Deus que trouxe a provisão hoje para você também trará amanhã. O Deus que fez milagre hoje é o Deus que também fará amanhã. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou, meu irmão, a atmosfera, sol, lua, estrela para Josué poder guerrear e vencer. O Deus que fez, meu irmão, os profetas viverem sinais poderosos, maravilhosos. Elias viu fogo descer do céu. Tantas mulheres estéreis que não podiam ter filho. O mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que operou na vida de Jesus e é o mesmo Deus que opera na minha, na sua vida hoje. É o mesmo Deus que deseja e quer operar de forma poderosa e sobrenatural, mas para isso ele fala: aprendam a ter fé, não duvidem, não permitam a incredulidade entrar no teu coração. Tenha fé, confie, porque da mesma forma que eu trouxe a provisão sobrenatural hoje, eu vou trazer amanhã. Eu declaro sobre a tua vida hoje, o mesmo Deus que trouxe a provisão, hoje ele vai trazer amanhã. O mesmo Deus que moveu nas vidas, meu irmão, dos profetas do Senhor Jesus, é o mesmo Deus que move na minha, na sua vida hoje. Então apenas acredite, não permita a incredulidade, meu irmão, entrar no teu coração. Aleluia. Eita glória, tô tomado. Agora tô tomado. E isso me fala também que quando eles deixaram para a manhã seguinte, meu irmão, você vê que deu bicho, cheirava mal. Então nós temos a responsabilidade todo dia buscarmos a palavra de Deus. Porque quando você deixa a palavra de Deus, digamos que você leu a palavra de Deus na semana passada. Desculpa, você leu a palavra de Deus na semana passada. Meu irmão, a palavra de Deus foi para a semana passada. Hoje nós estamos em um novo dia, nós precisamos nos encher da palavra mais uma vez. Então nós temos a responsabilidade de diariamente buscarmos a palavra do Senhor. Entrarmos nesse lugar, nesse ambiente, meu irmão, de busca, de desejo, de envolvimento com a palavra de Deus. E aqui, meu irmão, mas aqui nós vemos como, meu irmão, nós precisamos realmente abrir o nosso coração e aprendermos a nos relacionar realmente com a palavra do Senhor, com o Senhor Jesus. Nós vemos algo muito interessante. Olha só que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meu irmão, olha que poderoso isso. Para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Para muitas pessoas, irmão, que não têm o Senhor Jesus na sua vida, até muitos que estão ainda, né, não conseguem entender isso, mas para quem não tem o Senhor Jesus na sua vida, é loucura. Quando você fala, tenha fé na palavra de Deus, Deus vai mover, porque na palavra dele fala, meu irmão, cabeça do cara, o tico-teco fica batendo assim, ó, pum, 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 tipo, como? Como que lendo uma palavra pode mudar? Porque você já aprendeu, a palavra é uma pessoa, é o Senhor Jesus, a palavra de Deus é viva. Então, meu irmão, para muitos pode parecer loucura, mas para nós que somos salvos,
poder de Deus. A palavra, meu irmão, como nós vimos, é uma pessoa, é o Senhor Jesus. A palavra é aquilo que Deus declarou e aquilo que está escrito nela é o que está à minha, à sua disposição. E Deus não pode ir contra a palavra dele. Ele mesmo falou: pode passar tudo que for, mas da minha palavra não vai passar nada, porque ele vai cumprir tudo. Então, quando eu e você nos enchemos da palavra de Deus, quando eu e você mergulhamos na palavra do Senhor, nós cada vez mais, meu irmão, somos parecidos com Jesus. Cada vez, meu irmão, o Senhor começa realmente a abrir o nosso entendimento, nós começamos a mergulhar, encontrar, meu irmão, coisas preciosas da palavra de Deus para mim e para você, e isso é extraordinário e sobrenatural. Por isso, meu irmão, que em Romanos, e aqui eu quero que você abra o seu coração, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele fala assim, ó: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós vemos, e aqui eu quero que você aprenda isso. Olha só, como que nós começamos a acreditar em Jesus? Porque um dia eu e você, nós entramos na igreja, foi pregado sobre o pão vivo que desceu do céu, foi pregado sobre Jesus, foi pregado sobre a palavra de Deus, e nós estávamos perdidos, e aquela palavra que um dia um pastor pregou começou a entrar no nosso coração. E nós agora começamos a ter fé nessa palavra que foi pregada. Então nós estávamos no estilo de vida, nós ouvimos aquela pregação veio de encontro com as nossas vidas, nós recebemos aquela pregação, aquela palavra, ela começou a vir nas nossas vidas, nós não recebemos num solo duro, num solo rochoso, mas nós recebemos numa terra fértil, começou a germinar e começou a crescer algo dentro das nossas vidas. E nós agora começamos a caminhar segundo a palavra de Deus. Então o que ele está falando é que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé cresce, porque eu começo agora não mais a acreditar segundo os padrões do mundo, mas eu começo cada vez a acreditar na palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a ser viva em mim. Então, por isso que eu e você devemos nos encher cada vez mais da palavra, porque aqui você vai aprender algo: a nossa fé pode, deve, precisa crescer. Nós recebemos uma medida de fé quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós nos enchemos da palavra, quando nós enchemos a nossa vida de pregação, quando nós mergulhamos na palavra do Senhor e permitimos ela vir nas nossas vidas, a nossa fé começa a crescer. A nossa fé começa a cada vez mais entrar em um novo nível. Você começa a experimentar tudo que a palavra de Deus está escrito. Por isso, meu irmão, que eu falo que tem muito cristão hoje que eles dão mais crédito para as batalhas e para os problemas que eles estão enfrentando do que propriamente, meu irmão, para a palavra de Deus. Por que que isso tem acontecido? Porque as pessoas não estão se enchendo da palavra de Deus. Elas não estão buscando a palavra de Deus. Porque quando você se enche da palavra de Deus, a hora que o teu problema vem, você fala: aqui não, a minha palavra fala, a palavra de Deus fala, a palavra que é minha agora na minha vida, ela fala que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Você não vai vir aqui. A palavra do meu Deus fala que o barco pode balançar, as ondas podem se levantar, mas ele moverá na minha vida e o barco de forma alguma vai a pique. Ah, mas eu estou diante de um mar e o mar está aqui, o problema como que vai ser? Ei, o meu Deus fala para eu não murmurar e não querer voltar para o Egito. O meu Deus fala para eu poder marchar porque ele vai rasgar o mar no meio. Mas se ele não rasgar o mar no meio, ele vai me fazer andar sobre as águas. Isso é alguém que na hora que está, meu irmão, diante de um problema, ele não fica de forma alguma agitado com um problema. Meu Deus, e agora? Como que vai ser? Ainda que o peito dele esteja apertado, ainda que a lágrima esteja escorrendo, ele sabe o Deus que ele tem servido, ele sabe da palavra que ele tem buscado, ele tem comunhão diária na mesa do pão, ele tem comunhão diária com o Senhor Jesus, então ele sabe: o meu Deus não vai me abandonar, o meu Deus não vai me deixar. Meu irmão, não estou falando aqui que na hora que os problemas vêm a gente vai fingir que não aconteceu nada. Não, não é fingir. Eu estou vendo, tem gigante, tem problema, tem mar, tem desafio, mas também tem um Deus do sobrenatural, também tem um Deus que move o impossível, também tem um Deus que deseja e procura homens e mulheres de fé que creiam na palavra dele para ele poder mover de forma poderosa e sobrenatural. Meu Rei da Glória, aleluia! Você recebe isso, irmão, na sua vida? Receba essa palavra no seu coração, aprenda isso.
Isso é só um pouquinho do que a mesa de pães representa e simboliza para nós hoje. O que ela fala, o pão da vida que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus, a palavra dele. Nós aprendemos que a palavra de Deus não é um livro apenas, não é um lugar que tem histórias, mas é uma pessoa. E quando nós não temos comunhão com a palavra, nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando o próprio Senhor Jesus. Eita glória! Que você possa ter comunhão com o Senhor. Lembre, não importa o momento, meu irmão, do seu dia, a hora que for. Eu prefiro de manhã, que aí é realmente aquele momento onde a palavra fica todo dia tocando o nosso coração, eu fico processando. Então, eu particularmente prefiro muito pela manhã, mas depende no seu dia que você veja qual o melhor horário, que você veja o que é melhor, mas não perca a comunhão com a palavra, porque o Senhor deseja se revelar a você, Ele deseja trazer novas direções para você, e isso vem, meu irmão, através da palavra de Deus. Então, que eu e você possamos receber essa palavra no coração e caminharmos segundo essa palavra do Senhor, que ela é poder para nós que estamos sendo salvos, né? Para os que estão sendo salvos, poder de Deus. Então que você receba isso no seu coração. E segunda-feira que vem nós estamos juntos de novo, nós vamos aprender um pouquinho mais porque Deus deseja se derramar, Deus deseja cada vez mais trazer revelações para mim e para a sua vida. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada.